Fala, minha gente querida, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos continuar os nossos estudos. Vocês já viram aí o título desse bloco aqui, né? Comissões parlamentares de inquérito. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a introdução do conteúdo, tá? Vou trazer o panorama geral, talvez seja até um pouco mais breve aqui esse bloco, tá? Essa parte aqui da nossa aula. E na próxima aula, já com vocês, para a gente poder discutir ao vivo, etc., a gente vai problematizar e a gente vai discutir outros temas que estejam relacionados aqui a comissões parlamentares de inquérito e depois a gente avança no nosso conteúdo, tá certo? Vamos embora, vamos poder seguir para a gente poder aprender mais um pouquinho. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Tomar cuidado aqui para não derrubar a caneta para escrever aqui na mesa digitalizadora. Vejam, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Quando a gente lembra de separação dos poderes, geralmente a gente fala assim, o executivo administra, o judiciário julga e o parlamento produz leis, né? Mas é uma importante função típica do parlamento, a função de fiscalização. E o parlamento fiscaliza executivo e legislativo, executivo e judiciário de diversas formas. E a comissão parlamentar de inquérito, ela é um importante mecanismo nessa função típica do parlamento, né? De fiscalizar, de poder acompanhar os atos que são praticados pelo executivo, pelo judiciário, né? Em menor medida, mas existem mecanismos também à disposição, tá? Então, a comissão parlamentar de inquérito, ela se insere dentro desse contexto de exercício de função típica do parlamento, tá? De fiscalização. Então, é até engraçado isso, né? Se vocês abrirem os livros de processo penal, antigamente os livros eles tinham lá um capítulo que dizia assim, do inquérito policial, né? Hoje em dia, a maior parte dos autores eles dizem assim, da investigação preliminar. Por quê? Porque o inquérito policial, por mais que seja o modo majoritário de investigação, não é o único. Porque existem outros mecanismos de investigação, inclusive o próprio Ministério Público, através de um PIC, por exemplo, né? Um procedimento investigatório criminal, e a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela também faz isso, né? A gente está vendo, inclusive, alguns acontecendo aí no Brasil, tanto a nível de Congresso, lá no Senado, né? Mas também a nível de município e de estados. Tem uma em São Paulo, lá contra a Prevent Senior, teve uma recentemente aqui em Teresina, discutindo um esquema de corrupção lá no transporte público, né? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é um importante instrumento de investigação preliminar. E daqui a gente já retira uma importante característica. Veja, CPI ela não vai condenar ninguém, ela não vai processar ninguém diretamente, ela não vai aplicar multa, ela não vai bloquear bens, ela não vai fazer nada. O que a CPI vai fazer é investigar, colher provas. Ao término da CPI, vai haver uma espécie de indiciamento, que isso é muito parecido com o que se faz, né, lá no inquérito policial. Porque o que é o ato de indiciar, basicamente? É o ato de dizer que foi alguém que praticou determinado crime. Então, quando o delegado de polícia, por exemplo, indicia alguém, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está dizendo assim, olha, de acordo com o que eu colhi, fulano foi o autor do fato. Fulano foi o autor daquela conduta que é considerada uma conduta criminosa. Pronto, é isso que vai ser feito lá no inquérito policial, né? Com a CPI acontece a mesma coisa. Ao término dos trabalhos da CPI, né, a partir do que pode e do que não pode fazer, haverá o ato de indiciamento, né, a conclusão, o relatório da CPI. E é um elemento muito mais político do que qualquer outra coisa, essa exposição, né, esse apontamento. Porque o que a CPI faz com essas conclusões do seu trabalho aqui é fazer o seguinte, atuar da seguinte forma, enviar para os órgãos, né, competentes aquilo que foi colhido durante a comissão parlamentar de inquérito. Então vai ser enviado para o Ministério Público, vai ser enviado para a polícia, vai ser enviado para o Tribunal de Contas, para uma eventual corregedoria de algum tribunal, se tiver algum servidor público do judiciário, algum magistrado envolvido, né? Então a CPI ela não vai condenar ninguém, ela não vai processar ninguém, ela não vai multar, ela não vai fazer nada nesse sentido mais invasivo, mas é como se ela preparasse, né? Ela desse um passe para que outra pessoa fizesse ali o gol em determinada partida, né? Então essa é uma lógica inicial aqui das comissões parlamentares de inquérito. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês também. A gente tem um problema, tá? A gente tem um problema. Que problema é esse? O texto constitucional,
ele gasta muito pouco aqui, né, de textos ou de artigo tratando sobre comissão parlamentar de inquérito. Na verdade, a gente tem um parágrafo, né, que está lá no artigo 58, que já eu faço a projeção para vocês aqui, que vai trabalhar alguns aspectos mais gerais da comissão parlamentar de inquérito, né? E que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Existem, obviamente, previsões em regimento interno, existem previsões aí, tem uma lei específica bem antiga, de 50, que eu vou conversar com vocês na próxima aula, rapidamente, né? Mas o texto constitucional traz um único parágrafo discorrendo sobre o assunto, e isso traz um problema para a gente. Qual é o problema? Porque, basicamente, 90% do que a gente sabe sobre CPI é fruto de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente precisa entender quais são os requisitos de criação de uma CPI para que a gente consiga, né, fazer algumas exposições, discorrer sobre alguns aspectos aqui que servem de introdução para a gente entender o assunto. Deixa eu voltar na tela. Fundamento, né, das comissões parlamentares aqui de inquérito. Artigo 58, parágrafo 3º aqui do texto constitucional. E aí o dispositivo diz assim, ó: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Aí o parágrafo 3º diz assim, aí é onde entra a questão da CPI, né? As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. É por isso que a gente pode visualizar a existência, ó, de uma CPMI, é uma comissão, né, parlamentar mista de inquérito. Pode ter uma CPI, né, que no caso é CPMI, composta exatamente de deputados e de senadores, tá? Então vamos seguir a leitura. Mediante, requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, olha aqui, o que eu acabei de dizer, né? Se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, tá? Embora o texto aqui fale de Ministério Público, na prática isso é enviado para Tribunal de Contas, enfim. Tem muita gente aí que vai receber os relatórios, as conclusões ali, né, que foram as conclusões que foram colhidas ali pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Vejam, a gente tem alguns problemas aqui para a gente poder observar, não é? Notem vocês que o texto constitucional usa essa expressão, ó: as CPIs terão os poderes próprios das autoridades judiciais, né? Num primeiro momento, quando você olha isso, você vai pensar o seguinte: caramba, se a CPI tem poderes próprios das autoridades judiciais, é como se a CPI pudesse fazer aquilo que um juiz pode fazer, né? Quando na verdade essa não é a melhor interpretação, né? Um juiz não pode fazer tudo aquilo que, aliás, uma comissão parlamentar de inquérito não pode fazer tudo aquilo que um juiz faz, né? Existem aqui algumas medidas, algumas decisões que não podem ser tomadas pela CPI. Ela tem que pedir permissão, ela tem que pedir autorização. Por quê? Porque há determinadas decisões que são atinentes àquilo que nós chamamos de cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, só quem está investido de jurisdição, ou seja, só quem é magistrado, né, é quem poderia tomar aquela determinada decisão. Então, a gente tem que tomar cuidado ao ler esse dispositivo, né? Poderes próprios das autoridades judiciais, nem tudo, tá? Há determinadas decisões que só podem ser tomadas por quem é investido de jurisdição. O nome disso é cláusula de reserva de jurisdição. Aí você vai me perguntar, e quais são, Helder, esses poderes que a CPI pode e que a CPI não pode? Eu só vou pedir um pouquinho de paciência, que daqui mais alguns minutinhos a gente vai chegar lá. Eu acho que nesse primeiro momento aqui, né, já no segundo momento, que a gente já está aqui há praticamente 10 minutos de vídeo, mas nesse momento aqui, o que é importante a gente discutir? Quais são os requisitos para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, tá? Que tem aspectos importantes aqui para a gente poder observar. Aí depois, né, vou voltar aqui na tela, a gente vai discutir um pouquinho essa questão aqui dos poderes, né? O que é e o que não é, que a CPI pode fazer. Obviamente, como eu já falei, né, há matérias que não, né, há decisões que
um juiz pode tomar e que, obviamente, a CPI não vai tomar, não poderia tomar sozinha, né, autonomamente, porque são decisões que estão aí atinentes a essa chamada cláusula de reserva de jurisdição. Vou dar só um exemplo só para a gente não ficar esperando muito tempo para vocês saberem. A chamada interceptação telefônica, que é você gravar fulano conversando, né, interceptar a linha telefônica e ter acesso ao conteúdo falado, né, de uma determinada conversa num telefone que está interceptado. Isso é uma decisão que está ali, reservada à cláusula de reserva de jurisdição. Uma CPI não pode fazer isso. Ah, Helder, então significa dizer que na CPI não pode ter uma interceptação telefônica? Tem, pô, lógico que pode, desde que a CPI peça ao juiz competente, né, dependendo de quem seja o alvo da interceptação. Porque você pode ser, imagina, a CPI do Senado quer interceptar um deputado federal, né? For por prerrogativa de função, que a gente vai ver isso também, Supremo Tribunal Federal. Mas a questão aqui é simples, tá? Pode interceptar, desde que um juiz competente autorize. Então, há decisões que a CPI por si só pode tomar e há decisões que ela precisa da autorização aqui do Poder Judiciário. Tranquilo? Então, esse é um ponto aqui extremamente importante para a gente poder levar em consideração. E aí eu vou falar daqui a pouquinho o que pode, o que não pode, porque aí fica a título de introdução e a gente vai fazer, obviamente, a gente vai ter essa reflexão aqui sobre o assunto para que a gente avance, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar na telinha aqui. Vejam, o texto constitucional, ele impõe alguns requisitos para a criação de uma CPI, ok? Então, há alguns requisitos para a criação de uma CPI. Helder, que requisito é esse? Vamos lá, né? Deixa eu só colocar a tela em branco aqui. Requisitos aqui para a criação de uma CPI. Primeiro requisito, tá? É quanto ao quórum. 1/3 da Câmara, né? Ou do Senado Federal, ou conjuntamente, né? Se for aqui, ó, uma CPMI, tá? 1/3 juntando aqui deputados e senadores no cômputo total ali, né? Só por curiosidade, quando a gente diz assim, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, para criar uma CPMI, o cálculo aqui é feito a partir de cada um lá na sua casa, tá? Então, seria 1/3 de deputados assinando a criação daquela CPI e 1/3 de senadores assinando a criação da CPI, dessa CPI conjunta, tá? Não diminui o número, não. Na verdade, só você tem que ter um consenso aqui entre Câmara e Senado. Perfeito? O que significa dizer o seguinte? Por que o quórum é de 1/3? Se a gente for olhar, é um quórum relativamente baixo, né? Por que o quórum é de 1/3? Porque é o seguinte, pessoal. A ideia aqui é a preservação das chamadas minorias parlamentares. O que é isso aqui? Você traz um número baixo para permitir que determinados grupos que não são majoritários numa determinada casa possam levar à frente uma investigação, né? Possam levar à frente um processo de fiscalizar determinado órgão do poder público, determinado indivíduo, né? E se não tivessem essa possibilidade, poderiam ser inviabilizadas ali em razão de um grupo majoritário. Então, é preciso que se dê oportunidade de trabalho a quem é um grupo minoritário. E aqui eu estou falando em termos quantitativos, tá? Eu estou falando em termos quantitativos. As minorias parlamentares é aquele grupo político ali que é minoria no parlamento. Então, é possível aqui que haja, portanto, a criação a partir do requerimento de 1/3. Notem, tá? Aspecto muito, mas muito importante. É 1/3 aqui. E quando a minoria, a gente viu isso acontecendo nessa CPI, né? Que o Senado está lá, a CPI da pandemia, etc. Quando 1/3 assina o ato de requerimento, não cabe ao presidente, não cabe ao plenário, né, decidir se vai ou não instalar a CPI. É um direito da minoria parlamentar. A única coisa que o presidente vai fazer é cumprir o regimento interno e levar à frente aquele ato de requerimento. Porque não depende dele, segundo o texto constitucional. Depende simplesmente da assinatura de 1/3 dos deputados ou dos senadores, ou conjuntamente, para que aquela CPI inicie os seus trabalhos, né? Aí a CPI vai lá escolher presidente, vai escolher relator, isso é outro procedimento a nível de regimento interno. Mas eu quero focar e concentrar com vocês aqui esses aspectos mais constitucionais da coisa, tranquilo? E aí vamos lá, né? Observar aqui esses aspectos que são importantes. Então notem, tá? 1/3 minoria parlamentar assinou, a CPI tem que ser criada. Agora, óbvio, isso aqui é um critério, digamos,
objetivo, um critério de quórum, tem que ser pelo menos 1/3. Mas existem outros requisitos aqui, né, que o próprio texto constitucional, e eu vou colocar na tela para vocês aí, para a gente poder observar novamente, tá? Olha só, e já eu volto a falar sobre esses requisitos mais gerais aqui. É preciso também que no ato de criação da CPI se indique o chamado fato determinado, ok? O que é um fato determinado? Veja, é preciso que você indique claramente e objetivamente o que se quer investigar. Uma CPI, pelo menos em tese, a gente encontra isso nos manuais, né? Não é o que a gente vê na prática, mas a gente encontra isso em manuais, que a CPI ela não pode ser um espetáculo de julgamento, né? Ela não pode ser promovida ali a partir da espetacularização. Ela é um importante instrumento, se bem utilizada, ela pode trazer, né, bons esclarecimentos. E a gente tem histórico no Brasil de CPIs que fizeram trabalhos aí que foram primordiais, por exemplo, na época lá do impeachment de Collor, CPI da pedofilia, CPI envolvendo aí esquemas de corrupção, né, no sistema bancário, enfim, tem uma série de CPIs que já tiveram, né, um trabalho muito bem desenvolvido e que trouxeram resultados concretos, tanto a nível federal quanto a nível estadual e também a nível municipal. Mas notem, né, quando o texto constitucional diz assim, tem que criar a CPI, né, apontando o fato determinado que se quer investigar, o que é que acontece aqui? Você não pode fazer assim, ó, a CPI não pode dizer assim, ó, vou investigar casos de corrupção no Poder Judiciário. É genérico demais. Né? Vou investigar casos de corrupção no Poder Executivo. Genérico demais. Você tem que apontar, eu quero investigar o Poder Executivo, naquela empresa pública, os contratos que foram feitos durante a pandemia. Isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou dando concretude, eu estou dando objetividade e eu estou deixando claramente aqui qual vai ser o objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque senão, né, vai iniciar e sabe-se lá quando é que vai parar, onde vai parar, né? Então, há uma análise aqui, né, que precisa ser feita, que se apresenta esse chamado fato determinado, tá? Não pode ser aqui uma CPI aberta para investigar fatos genéricos. E um outro requisito, volto já a falar sobre esses outros aqui, só para a gente poder observar. Olha só, o ponto terceiro aqui, né? Fato determinado. E o outro requisito constitucional, ó, prazo certo. O que é isso daqui, pessoal? Olha só, quando uma CPI ela é criada, tá? Quando uma CPI ela é criada, no ato de assinatura, né? Quando ela começa seu trabalho, ela já tem que indicar qual é o tempo que ela vai durar, né? Qual é o tempo do seu trabalho. Então, a CPI vai durar 90 dias, a CPI vai durar 100 dias, vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, né? O texto constitucional nada fala. O texto constitucional não limita, não diz qual é o prazo máximo de funcionamento de uma CPI, né? Qual é o posicionamento da jurisprudência sobre o assunto? O posicionamento é o seguinte, a CPI, né, vai lá indicar no ato de criação, o trabalho da CPI vai durar 90 dias. O trabalho pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado, desde que a própria CPI ela requeira, né, essa prorrogação, sem problema nenhum. Ela pode ser prorrogada quantas vezes, Helder? A nível federal, ela vai poder ser prorrogada, né, sem limite. O tempo máximo de duração do trabalho de uma CPI, né, ou seja, o tempo máximo em que poderá haver o trabalho de uma CPI, será exatamente o tempo de uma legislatura. Por quê? Porque a CPI é uma comissão temporária e quando termina a legislatura, todas as CPIs, todas as comissões temporárias, elas são arquivadas. Então, esse é o tempo máximo. Mas a nível, né, de Congresso, a nível federal, a CPI ela pode ser prorrogada pelo tempo indicado ali no seu ato de criação e o tempo máximo de trabalho, né, de funcionamento de uma CPI vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente uma legislatura. É óbvio que não vai acontecer, né? É um esforço muito grande. Você, de alguma forma, quando vai trabalhar numa CPI, você se dedica quase que exclusivamente ao trabalho, né? Como é que você vai ficar 4 anos ali trabalhando numa CPI, tá? Então, em tese, tem que indicar o prazo certo, é possível a prorrogação e o texto não fala nada sobre tempo, sobre prazo, mas como a legislatura ela dura 4 anos e as comissões temporárias elas são arquivadas, se ao término de uma legislatura a CPI não concluir o seu trabalho, ela vai ser arquivada, tá certo? Então, ó, esse dispositivo aqui que a gente viu, que traz esses 3 requisitos, são extremamente importantes, porque há muitas CPIs, tá? Isso é até uma discussão que tem,
Helder, cabe controle do judiciário ao preenchimento desses requisitos? Excepcionalmente, o judiciário pode ir lá e dizer assim, ó, essa CPI aqui não pode funcionar porque ela não indicou o fato determinado, tem que fazer um aditamento, tem que ajeitar o problema. Né? Ela teve o ato de criação aqui, ela não indicou o prazo que ela vai funcionar, né? Não teve o quórum aqui adequado, não teve o quórum mínimo de 1/3. A CPI, eventualmente o judiciário pode ser provocado nesse sentido, a questionar, a levar à frente, né? A fazer uma espécie de controle em relação ao próprio requisitos aqui, né? E obviamente quanto ao funcionamento da própria comissão parlamentar de inquérito. Mas, via de regra, isso tudo é resolvido pelo próprio parlamento, tá? Mas, excepcionalmente, cabe. Essa CPI mesmo aí da pandemia lá no Senado, vocês devem lembrar que no final do primeiro semestre, acho que foi mais ou menos em abril ali, o presidente do Senado tinha dado uma espécie de engavetada ao ato de criação da CPI e foram lá impetrar no mandato de segurança e o ministro Barroso, à época relator, determinou a implantação imediata da CPI, né? Por quê? Porque não depende do ato do plenário nem de ato do presidente, né? Se foi criada, ela tem que entrar em funcionamento. O que o presidente tem que fazer é só dar encaminhamento ao ato de criação. Mas veja como essa questão dos requisitos aqui para a criação de uma CPI, né? Veja como isso é importante para a gente levar em consideração. Tem uma pergunta que sempre é feita. Helder, é possível CPI estadual? É possível CPI municipal? Próxima aula, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais de CPI municipal. É possível. E quais são os requisitos para a criação de uma CPI estadual ou municipal? Aí é onde entra um ponto interessante. Segundo o Supremo, os mesmos requisitos para a criação de uma CPI a nível federal devem ser reproduzidos lá a nível de estado e a nível de municípios. Né? Por que eu estou contando isso? Porque olha só, eu acabei de dizer para vocês que quanto a esse quórum aqui, por exemplo, né, de 1/3, quanto a esse quórum aqui de 1/3, independe de manifestação do plenário a criação da CPI. Né? Tem um caso muito conhecido, já era bastante conhecido na jurisprudência, inclusive Barroso fez uso, né, quando ele deu lá a decisão liminar determinando a implantação da CPI lá no Senado, que foi um caso enfrentado lá em São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo e o regimento interno da Assembleia Legislativa reproduzia isso, dizia o seguinte, que do ato de criação da CPI, ela só iria iniciar os trabalhos se o plenário da Assembleia Legislativa confirmasse o ato de criação. Ora, se a gente está falando aqui de respeito a minorias parlamentares, né, a partir desse quórum de 1/3, quando você submete a apreciação do plenário, você praticamente está inviabilizando aqui o trabalho da respectiva minoria. Então não pode, tá? Quando você olhar lá a Constituição do Estado e ela estiver tratando dos requisitos para a criação de CPI, é exatamente isso daqui, tá? 1/3, fato determinado e prazo certo, ok? Uma peculiaridade também que a Constituição não trata. Isso fica muito a critério de regimento interno. Muita gente pergunta, Helder, quantas CPIs podem funcionar ao mesmo tempo? Porque eu já vi, por exemplo, numa Assembleia Legislativa terem lá 2 CPIs, eu já vi no próprio Congresso ter uma CPI na Câmara, uma CPI no Senado, uma CPMI. Né? Como é que isso está disposto aí? Né? O que a gente deve ter de informação para poder resolver isso? É possível haver limites de criação de CPIs? Veja, segundo a jurisprudência do Supremo, isso fica a critério de regimento interno. Tá? Então é o regimento interno quem vai proibir, quem vai manter, quem vai dizer, olha, lá no regimento do Senado são 5 CPIs, né, simultâneas. Há câmaras municipais, há regimentos que estabelecem apenas 3 CPIs. Né? Há, inclusive, regimentos internos que estabelecem prazo de duração de uma CPI. Ou seja, ela diz assim, você vai dizer o seu prazo, mas você não vai poder trabalhar mais de 1 ano. Tem gente que discute, diz que isso seria inconstitucional, etc. Mas a verdade é que quanto a essa questão de funcionamento de CPIs simultâneas, isso fica a critério do regimento interno da respectiva casa, tá certo? Então lembre-se, aqui ó, fato determinado, prazo certo, quórum mínimo aqui de 1/3, ok? Então esses são os aspectos aqui que vão deflagrar, que vão iniciar propriamente o trabalho aí da Assembleia, ou melhor dizendo, da Comissão Parlamentar de Inquérito, tranquilo? Então esses são os requisitos. O que é importante ainda a gente perceber? Vou botar na telinha para a gente retomar aquela discussão que eu falei para vocês. Olha, embora o texto constitucional ele diga, né, dessa ideia aqui de que as CPIs terão poderes próprios das autoridades judiciais, a gente precisa tomar cuidado. Não são todas as capacidades técnicas do judiciário
que a CPI vai poder, né, exercer. Então, há algumas medidas que a CPI pode tomar e há outras medidas que a CPI não pode tomar. Por exemplo, deixa eu colocar uma tela em branco aqui. Há algumas medidas que a CPI pode tomar, né? E a gente está vendo isso diariamente, né? Olha só, CPI pode quebrar algum sigilo? Olha só, CPI pode, ó. Vou colocar aqui, quebra de sigilos. Isso já há muito tempo, né? O pessoal fala, quebra de sigilos. Quais sigilos aqui a CPI pode quebrar? Sigilo bancário. Então ela pode determinar lá o seu banco que passe as informações das tuas movimentações, quanto dinheiro tu tem na conta, quais são teus investimentos, etc. Então isso aqui a CPI pode fazer, não precisa de autorização judicial, né? Ela própria pode determinar via ali seu presidente a quebra do sigilo bancário, né? Ela pode determinar aqui, ó, a quebra do sigilo fiscal, né? Como é que tá a tua relação lá com a Receita Federal? Tá devendo algum imposto, tá devendo algum tributo ao Estado, ao município, à União, né? Então, pode haver aqui também a quebra do sigilo fiscal e pode haver também, pessoal, a quebra do sigilo, ó, telefônico, tá? Para a gente não confundir, é muito importante lembrar, interceptação telefônica, que eu falei para vocês há pouco que para que seja determinada no âmbito de uma CPI, um juiz tem que autorizar, né, um magistrado tem que autorizar, a interceptação ela é diferente do sigilo telefônico, né? Interceptação você grava, você vai ter acesso ali ao conteúdo falado, ao objeto da conversa. O sigilo telefônico, até de certa forma está até sem efetividade hoje em dia, mas a quebra do sigilo aqui telefônico é o seguinte, é você ter um registro, né, da sua conta telefônica, para quem você ligou, quanto tempo você conversou, né, quais foram ali as tuas conversas, os dias que tu conversou com determinada pessoa, né? Então, o sigilo telefônico ele é diferente da interceptação telefônica. Então, o sigilo telefônico, a CPI pode quebrar. Agora, a interceptação telefônica é uma das medidas que só um juiz autorizando para que haja a referida interceptação no âmbito, né, ou no desenvolvimento ali dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. Tranquilo? Mas olha só, voltando. A CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, né? A CPI, obviamente, pode fazer o quê? Né? Pode ouvir aqui, ó, testemunha, tá? Pode ouvir aqui, ó, testemunha. Então, ela pode convocar lá um fulano, pode convocar lá um beltrano, né? Ela pode ouvir, inclusive, o investigado, né? Ela pode ouvir, inclusive, o investigado. Só por curiosidade, tá? A gente já viu aí algumas discussões acontecendo na CPI lá do Senado, que o pessoal impetra mandado de segurança para ter direito ao silêncio no âmbito do Supremo Tribunal, no âmbito lá da oitiva na CPI, né? Só por curiosidade, né? Vamos entender isso aqui melhor. Por que se impetra mandado de segurança para ficar em silêncio lá na CPI, não ser obrigado a responder, né? Tem até uma espécie de embate, né, entre a doutrina constitucionalista e a doutrina processualista penal, né? Mas a questão aqui é a seguinte, só para a gente poder observar. Quando você é réu num processo, né, você tem direito a ficar em silêncio. A primeira coisa que você chega lá, quando você chega, por exemplo, foi preso, foi detido, está lá na delegacia, um dos direitos constitucionais que você tem é o direito ao silêncio e você vai ser informado, inclusive, né? No processo judicial, a mesma coisa. A vedação aqui, né? A produção de provas que vai te incriminar. Então você pode ficar em silêncio, não tenho interesse de falar nada não. Lá na delegacia você pode dizer assim, não quero falar nada não, vou lá no processo acompanhado do meu advogado eu vou falar alguma coisa, mas eu posso ficar em silêncio. Se você é réu, se você é investigado, você tem direito ao silêncio, né? A não produzir provas contra si, então não tem nenhum problema, né? Essas pessoas que impetram o mandado de segurança, aí é onde entra uma sutileza, né? Uma questão prática que pode repercutir. Essas pessoas que têm, né, impetrado o mandado de segurança para não serem obrigados a responder perguntas lá no âmbito da CPI, são pessoas que vêm sendo convocadas como testemunhas. Aí você pergunta, como assim, Aldo? Tu acabou de dizer que quem é réu tem direito ao silêncio e, portanto, não é obrigado a responder. Mas uma testemunha, eu já li em algum lugar que no caso de processo penal, a testemunha aqui, ela é obrigada, né? Ela faz o juramento e ela é obrigada a dar as informações que ela tem para ajudar o processo. Como é que uma testemunha vai impetrar?
um mandado de segurança para que ela fique em silêncio diante ali, obviamente, de uma oitiva lá na CPI. É porque é o seguinte, tem algumas questões práticas, né? Tem gente, pessoal, né, que está sendo convocado como testemunha, mas na prática está sendo investigado. E essa pessoa pode ter um conhecimento de um caso especificamente, ou de uma narrativa específica, que pode colocá-la, inclusive, na condição de investigada. Então, é uma espécie de regime híbrido, né? Porque fica muito claro, o réu não precisa falar, ele tem direito ao silêncio. A testemunha ela é obrigada a falar. E quando alguém é convocado como testemunha, impetra mandado de segurança para ficar em silêncio. Geralmente, né? Os mandados aí que são concedidos, né, as ordens, tem gente até que vai de habeas corpus, etc. Mas esses mandados aí, né, para invocar o direito ao silêncio, geralmente vem acompanhado desse raciocínio. Olha, estão me chamando aqui como investigado, mas na verdade, aliás, como testemunha, mas na verdade eu sou um dos investigados. Ou eu tenho conhecimento de algo que pode me colocar numa condição de investigado. Aí, nesses casos especificamente, tem se levado em consideração, né, essa situação aqui de se impetrar um mandado de segurança e o Supremo vai lá e diga, você mesmo sendo convocado como testemunha, você pode ficar em silêncio, você não é obrigado a responder. Tá? Então, isso faz parte do cotidiano, né? A CPI pode ir lá, né, solicitar documentos também, vai ouvir testemunha, vai ouvir aqui, ó, também um investigado, né? Teve até a discussão recente porque tentaram convocar aí governadores e prefeitos, né? E o chefe do Poder Executivo, ele não se submete a esse tipo de investigação, né? A Constituição, vou até falar isso um pouco mais na próxima aula, mas a Constituição ela autoriza que o parlamento investigue, né, os auxiliares do chefe do Poder Executivo, no caso ministros, por exemplo, né, servidores públicos em geral e etc. Mas o chefe do Poder Executivo não pode ser convocado sob pena de haver aqui uma interferência indevida, né, de um poder no outro. E aqui ainda tem um debate um pouco mais acentuado, que é a questão da própria cláusula federativa. Né? Afinal de contas, seria uma CPI no Congresso investigando ali um governador e o prefeito. Tecnicamente, tá, isso é fruto de jurisprudência do STF, CPI no Congresso investiga assuntos de interesse da União, CPI no Estado investiga interesse de assunto do Estado, CPI municipal investiga assunto de interesse ali do município. Ninguém pode estar se atravessando na frente de ninguém. Tá? Na prática, às vezes é difícil por conta de verba, por exemplo, mas via de regra, as CPIs aqui vão investigar temas atinentes à sua própria esfera federativa. Tá? Imagina, o Congresso Nacional quer investigar uma autarquia no estado de Pernambuco, uma autarquia estadual. Não faz sentido, né? Isso não está aqui dentro do alcance federativo do Congresso Nacional. Tá? Mas o que acontece aqui? Né? Vai ouvir testemunha, investigado, né? Vai convocar pessoas, em tese estava até nessa parte aqui de ouvir testemunha, mas convocar aqui, ó, pessoas, tá? É possível, né, isso acontecer. É possível aqui, ó, solicitar, ok? Solicitar aqui documentos, tá? Então a CPI pode solicitar documentos também, relatórios, enfim, determinar perícias, determinar cariações, né? Aí essa parte aí é muito parecida com um inquérito, com investigação ali, com um processo judicial, aquela parte de ouvida de testemunha, de réu e etc. Produção de provas propriamente, né? Afinal de contas, a CPI está aí exatamente para investigar. Então, em linhas gerais, né, isso aqui é o que a CPI pode fazer. Tem uma outra coisa que a gente vai aprofundar no momento adequado, tá? Mas a CPI pode fazer isso. Agora, por outro lado, olha só, o que é que a CPI não pode fazer? Algumas coisas, inclusive, eu já até identifiquei, né? A CPI não vai condenar ninguém, porque não é processo judicial, né? Um ponto importante aqui também, a CPI não determina medida cautelar. Então, prisões, por exemplo, prisão preventiva, prisão temporária, né? A CPI não vai decretar nada relacionado à indisponibilidade de bens, né? Fulano está sendo investigado por um suposto por uma prática de corrupção. Vamos bloquear 100 milhões que ele tem na conta. A CPI pode fazer isso? Não pode, só se um juiz autorizar. Aquilo, tá, pessoal, é importante. Aquilo que a gente diz que a CPI não pode fazer, pode acontecer numa CPI, desde que a CPI faça a solicitação a um juízo competente, que por sua vez determine, autorize
aquela determinada medida. Você está entendendo? Então, esse é um ponto aqui extremamente importante, tá? CPI não determina prisão preventiva, não determina prisão temporária, não vai determinar indisponibilidade de bens, não vai determinar arresto, sequestro, bloqueios, né? Busca e apreensão, nada disso a CPI pode autonomamente fazer. Tudo isso depende de quê? De autorização judicial, tá? Deixa eu voltar na tela aqui. Como eu falei, ó, interceptação telefônica, né, tem a quebra do sigilo de correspondência, que está protegido inclusive pelo artigo 5º, né, inviolabilidade ali de correspondência. Né. Não estou falando aqui de quebra de sigilo telefônico, já falamos sobre isso no slide anterior, na anotação que eu fiz, tá? CPI não pode também impedir que um cidadão deixe o território nacional, apreenda passaporte ou algo nesse sentido, né? Então, são aspectos aqui importantes para a gente poder observar. CPI não pode, ó, como eu falei há pouco, expedir mandado de busca e apreensão domiciliar, impedir aqui a presença de advogado, né, de depoente na reunião. A gente vê isso também, que todo mundo que leva o advogado tem a presença lá do seu advogado, lhe instruindo, responda isso, responda aquilo, acompanhando, né, para que não haja nenhum tipo de problema naquela CPI. Só um ponto aqui para a gente poder se aproximar do encerramento, tá? Você deve estar pensando aí agora, mas Helder, acabei de ver aí no seu slide você dizendo que a CPI não prende ninguém, não determina prisão preventiva, não determina prisão temporária, não determina busca e apreensão, e porque recentemente na CPI lá no Senado o presidente prendeu, né, um indivíduo lá. E eu lembro de um caso, né, os mais antigos vão lembrar aí, Magno Malta lá na CPI da pedofilia, deu voz de prisão a um indivíduo porque ele estava mentindo, né? Cometeu lá o crime de falso testemunho, fez o juramento e cometeu o crime de falso testemunho. Há uma divergência sobre esse tipo penal, né, e aplicação à CPI, mas isso não é objeto da nossa discussão. Mas eu já vi, né, prisões sendo efetivadas ali no âmbito de CPI. Por que você disse que não pode? Preste atenção. A CPI, de fato, ela não pode realizar nenhuma prisão. Determinar prisão preventiva, prisão temporária, isso não existe, tá? E no caso da prisão em flagrante, existe um outro fundamento, né, que explica essa possibilidade, por exemplo, de um presidente dar voz de prisão a alguém. Olha só, lá no Código de Processo Penal, artigo 301, 302, etc., né, que vai começar a tratar das formas de flagrantes, ou seja, as prisões em flagrante, né? Tem um ponto importante lá, que a doutrina lá do direito processual penal divide, que ela faz assim, ó. Existe o chamado flagrante obrigatório e existe o chamado flagrante facultativo, por exemplo, né? Flagrante obrigatório é o seguinte: eu sou policial militar, estou passando aqui fardado, me deparo com uma prática delituosa, eu tenho que atuar, sob pena, inclusive, de eu estar prevaricando ou estar praticando uma infração disciplinar ou algo nesse sentido, né? Tá praticando algum tipo de conduta que vai me gerar problemas, né? Então, para quem é, por exemplo, agente do Estado, embora haja inclusive discussões nesse sentido lá na segurança pública também, mas em tese quem é agente da lei tem que realizar prisão flagrante obrigatório. Agora, existe o chamado também flagrante facultativo. O que é o flagrante facultativo? Pode ler lá, 302 do Código de Processo Penal. O que é o flagrante facultativo? É o flagrante que o texto diz: qualquer do povo, diante da realização de uma prática delituosa, pode realizar a prisão em flagrante. Mobiliza o indivíduo, leva ele para a delegacia, chega lá, o delegado de polícia, entendendo, né, as circunstâncias ali do caso e os elementos presentes, pode lavrar o famoso APF, auto de prisão em flagrante. Mas veja, qualquer do povo. Se eu estou passando no meio da rua e eu vejo alguém praticando um crime, eu posso dar voz de prisão e realizar a prisão em flagrante. Lógico, tá? Ninguém está falando aqui de super-herói. Estou falando, você vai com um cipó querer fazer o sujeito parar de assaltar alguém ali, o sujeito com uma arma de fogo na mão. Então você tem que, ao menos, ter meios, né, compatíveis ali para afastar aquela injusta agressão, para tentar impedir ali a prática delituosa e realizar a prisão do indivíduo. Você não vai com um pedaço de pedra, um pedaço de pau dizer, ó, vou te prender, vou te dar um flagrante aqui. Né? Isso não faz sentido nenhum. Então, o que acontece? Esse tipo de prisão que é realizada na CPI, a prisão em flagrante, é uma prisão que o presidente dá a voz ali, mas ele na condição de qualquer do povo. Não porque ele é presidente da CPI ou porque seria a CPI quem estaria
realizando aquela prisão. Porque efetivamente, do ponto de vista técnico, CPI não tem competência para realizar prisão nenhuma. Quando se vê esse tipo de situação, dá uma voz de prisão, uma ameaça, alguma coisa nesse sentido, é porque ele está ali na condição de qualquer do povo. Óbvio, né? O sujeito vai se valer do ambiente, de uma CPI, da pressão que é convocar alguém e dizer, se você mentir, eu vou lhe prender, e etc e tal. Óbvio que esse tipo de situação acontece. Agora, nós não estamos aqui diante de uma possibilidade de prisão da CPI propriamente. O fundamento dessas prisões que a gente vê aí é o 302 do Código de Processo Penal. E não propriamente uma capacidade que a CPI teria. Tá? Tem uma ou outra voz ali contrária, mas essa é a corrente que tem prevalecido nos últimos anos no Brasil. É possível isso acontecer? É possível, mas porque o próprio texto, né, legal ali permite qualquer do povo realizar uma prisão em flagrante. Tecnicamente, até um servidor lá, um assessor, vendo o cabo mentindo, fazendo alguma coisa, poderia dar voz de prisão. Né? Então, esse é o cenário que a gente precisa observar. Então, eu acho que com tudo que eu falei até agora, a gente consegue ter mais ou menos um panorama, né, de funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. E aí a gente vai, na próxima aula da sequência, trazer alguns aprofundamentos. Eu vou trabalhar um pouco também de CPI estadual e CPI municipal. E a gente dá sequência aos nossos estudos, tá certo? Então, agradeço mais uma vez aí a presença, a paciência, bons estudos. Até a nossa próxima aula.